graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você, meu amado irmão. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Batista Água Viva, e nós estamos aqui no nosso segundo dia de campanha, 3 semanas de oração para ativar a igreja. Amém? E nós estamos falando sobre, de fato, isso, né? Sobre a questão de nós, como igreja, como corpo, ser funcional. Você sabe que uma coisa é certa, nós juntos somos o corpo de Cristo. Haja visto que a palavra de Deus diz que cada um de nós é uma parte do corpo, né? Nós somos só membrozinhos. Se não estivermos conectados no corpo, não estamos conectados também com a cabeça, né? Então é importante entender o nosso papel que o Senhor nos chama, né, nesse período. Eu quero ler aqui para você em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, verso 27, a palavra de Deus diz assim, ó: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, né? 1 Coríntios 12, 27. Então, uma pergunta que a gente tem que começar essa nossa gravação aqui, né? Essa nossa live falando é: o que significa ser o corpo de Cristo? Né? O que significa você ser alguém que é chamado corpo de Cristo? Você sabe que, olhando para esta passagem aqui de 1 Coríntios capítulo 12, verso 27, né, ele fala assim, ó: vós sois o corpo de Cristo, nós fazemos parte e somos membros, né, particularmente membros, e juntos somos um todo, né? Então, o corpo, ele é só corpo se está unido, né? E mesmo quando há diversidade, ou seja, partes diferentes do corpo, ainda assim é corpo, né? Então, o corpo humano em si, como você já sabe, ele é constituído de várias partes. Tem as partes macros, que é os membros superiores, membros inferiores, né? Mas cada pedaço, cada dedinho, cada articulação, né? Tudo tem uma função. Tudo no nosso corpo, ele tem uma função. Então, nós somos diferentes membros, não é? Isso é o que nós temos que entender. Não somos conformes, né? Ou seja, não somos todos iguais na mesma forminha, nós somos diferentes mesmo, né? E cada um de nós tem alguns dons e tem algumas funções. Então, a função do pé é manter equilíbrio, é locomover, né? A função da mão é pegar, apontar, né? Segurar. Então, do olho é o que? Enxergar, né? A visão, né? Então, cada parte do corpo tem uma função, né? E quando uma das partes deste corpo não funciona, a gente fala que é um corpo que tem necessidades especiais ou tem alguma deficiência. Mas, olhando para a Bíblia, a pergunta que eu quero te fazer é: alguém não tem dom? Alguém não tem com que servir na sua vida? Olhando para a palavra de Deus, na parábola dos talentos, eu te falo que não. Todos têm pelo menos um dom. A Bíblia diz que uns têm um talento, outros 2, outros 5, não é? E que a aplicação desses talentos, a utilização desses talentos, ela traz multiplicação. Então, quando você enterra, você, na verdade, até gera uma certa desonra, né? Mas quando você usa esses talentos, você multiplica, amém? Então, nós como corpo, nós temos que entender que cada um de nós trabalha para o bem-estar do corpo todo. Outro exemplo, vamos supor quando as suas glândulas aqui estão inchadas, você está com dor de garganta, né? O que acontece? Quem que sofre com isso? Além da garganta aqui que está doendo, né? Aí você vai ver que o corpo começa a dar sinais de febre e tudo mais. Mas aí a medicação, você vai lá, você toma uma bezetacil lá no hospital. Aonde vai a bezetacil? Vai na glândula aqui? Não, vai no bumbum. Então, para você ver, ó, todas as partes corroboram
para o bem-estar de todo o corpo, né? Engraçado, mas faz sentido, né? Então, o corpo humano, como eu falei, já falei sobre isso, é como uma equipe esportiva. Tem como? A pessoa não pode dirigir um carro de Fórmula 1, a hora que precisa trocar os pneus, ele mesmo pegar, trocar, vai lá, troca o outro, abastece, ele vai ficar 10 minutos fazendo isso lá. E não é efetivo, não é verdade? Então, cada membro da equipe, ou seja, cada membro do corpo, ele é importante. Cada membro do corpo possui um papel único a desempenhar. Cada um de nós, irmãos, cada um de nós somos somatórias de experiências, somatórias de talentos, de dons, de coisas que fomos adquiridos na vida. Então, por exemplo, eu, além da oratória, eu me formei, eu estudei contabilidade, então hoje eu tenho essa possibilidade, eu ajudo as pessoas que me pedem ajuda, obviamente, né, que precisam de ajuda nas suas finanças, então assim, a gente consegue contribuir com alguma coisa, né? E eu sei que a Bíblia fala, né, ali, quando começa a falar dos dons, mas um fala, mas eu sou mão, mas queria ser pé, eu não sou pé, eu queria ser mão. Irmãos, nós temos que combater o individualismo, temos que combater o evidencialismo que não é direcionado a Jesus. Então a ideia é que cada um de nós descobramos qual que é os nossos dons, quais são os nossos talentos e utilizar juntamente com o corpo. Sabe, Deus valoriza cada membro, cada um dos membros, independente dos seus talentos e habilidades. E Ele te amou. Ele não te amou pelo que você pode fazer, mas, não é? Quando Ele te amou e Ele te inseriu nesse contexto, né, Ele espera que você seja corpo dele. E o meu corpo, a minha mão levanta porque o meu cérebro, ele manda, minha cabeça manda minha mão levantar. Quando a minha mão fecha, meu cérebro direcionou. Né? Então, se ele é o cabeça, já visto que ele é o cabeça, então nós somos o corpo, nós somos direcionados por ele. Então, independente do seu dom, você fala, pastor, meu dom é muito pequeno para ajudar na igreja. Não existe dom pequeno e grande, já te falei isso. Não existe dons pequenos e grandes. Existem dons que são utilizados e dons que são enterrados. Então, nosso papel como igreja é o quê? Trabalhar para que haja harmonia do corpo. Amém? Por isso que é importante nós termos diálogo, é importante nós conhecermos uns aos outros, termos tolerância uns com os outros, respeitar as diferenças, porque nem todo mundo vai ter a mesma maneira de falar, a mesma maneira de agir, a mesma maneira de pensar. Mas quando nós temos muitas coisas em comum, e uma das coisas em comum que nós temos é a edificação do reino, então nós conseguimos trabalhar junto, amém? É importante. E a Bíblia fala que aquele que quer ser o maior, se faça menor, né? Então, o nosso papel é ser servo, servir uns aos outros, trabalhar em prol do reino de Deus, em prol de um objetivo comum. Esses dias eu usei o exemplo, e eu gosto de usar esse exemplo mesmo, as nossas cadeiras lá, nós temos várias cadeiras. Se eu for lá hoje na igreja e for empilhá-las, eu vou terminar cansado. Vou terminar com dor nas costas. O pastor está ficando velho, pode ser. Vou terminar suado, né? Muito fadigado. Agora, se nós formos como igreja lá no culto de domingo, né? Não é o caso, mas se fosse falar, irmãos, empilhe a sua cadeira lá no fundo. Pensa bem, irmãos, empilhar uma cadeira. O trabalho é muito mais fácil, muito mais leve para todos, ninguém é sobrecarregado. Então, é isso que nós precisamos olhar hoje. O reino de Deus precisa de mais pregadores, de mais ministros de louvor, de mais ministros da escola, dos cultos kids, escola kids, dos cursos da escola de ministério. A igreja precisa de ministros que serão enviados como pastores para abrir outras igrejas. A igreja precisa de pessoas. Então, quer dizer que você tem um papel importante e vital a desempenhar na igreja de Cristo. Amém? Use os seus dons, use os seus talentos, sirva, se coloque à disposição. Sabe? Se coloque à disposição, seja alguém que faça isso. É importante nós termos uma ação. É importante nós estarmos envolvidos
né, para alcançar os nossos objetivos. Em nome de Jesus. Quero terminar com um exemplo da Torre de Babel. Provavelmente você já ouviu esse exemplo da Torre de Babel, mas aquele povo de Babel, eles começaram a construir uma grande torre. Eles queriam fazer uma grande torre, tão grande que em qualquer lugar do mundo pudesse ser visto, né? Ou seja, eles queriam tornar o nome deles célebre. E Deus olhou aquilo e falou, olha, eles têm a mesma disposição, eles estão no mesmo objetivo, quem pode pará-los? Ninguém pode pará-los, só o Senhor. O Senhor foi e os fez parar. Agora imagine essa energia, imagine essa disposição para edificar também algo que vai glorificar o nome de Deus. Certamente seremos apoiados pelo Senhor, certamente seremos favorecidos por Ele. Amém? Você é parte do corpo, nós somos parte do corpo. Corpo de Cristo, igreja, não é parede. Igreja somos nós, somos pessoas. Por isso, faça parte disso em nome de Jesus. Quero orar por você. Amém? Pai, nós queremos orar nesse segundo dia, Senhor, de jejum e oração para ativação da igreja. E eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor toque na vida de cada um dos irmãos, possa trazer clareza em suas mentes, possa trazer, Espírito Santo, convencimento, ó Deus, ativação de propósito, avivamento sobre a nossa vida em nome de Jesus. Eu quero pedir, Pai, alcança cada uma das pessoas da nossa igreja, que possamos ser uma igreja 100% ativada, não é? 100% ativada em nome de Jesus. Queremos ganhar vidas, queremos discipular vidas, queremos, ó Deus amados, edificar uma igreja, Deus. Queremos edificar uma igreja, ó Pai, de cristãos vencedores, onde cada um de nós é um ministro, é um discípulo, e as nossas casas, as nossas vidas, tudo que somos e temos, é para o Teu louvor, a Tua disposição, o Teu serviço, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Quero me despedir. Até amanhã, né? Às quartas-feiras nós vamos reunir no prédio de reunião da igreja às 20 horas. Nas sextas-feiras às 22 vamos fazer a vigília. E no domingo chegue meia horinha mais cedo, às 17h30, porque nós vamos orar. Amém? Deus abençoe. Até mais.